E sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Retornando ao Campo. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? E estamos aqui novamente para levar um pouquinho mais de informação, bater um papo com vocês. Nos vídeos aí, um pouco para trás aí, eu falei sobre a estrutura, os pilares da vida no campo. E hoje eu quero falar para vocês de culturas lucrativas que vocês podem estar plantando em pequenas propriedades para estar fazendo um dinheiro. Porém, fiquem até o final do vídeo, porque tem uma dica muito importante que ninguém fala. Essa é a principal de todas. Se você chegou aqui, não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, já deixa aquele like. E se você já faz parte da nossa família Retornando ao Campo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo nos comentários, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Então, vamos lá para o conteúdo desse vídeo. Culturas lucrativas. Eu vou fazer base aqui de cada região para região, vai variar essas culturas. Porém, é só para vocês terem uma base. E no final vocês vão entender o porquê. Culturas lucrativas que nós temos no campo. Pimentão é uma cultura muito lucrativa. Pepino é outra lucrativa. Vagem, tanto a vagem rasteira quanto a vagem escorada, que é feita por escoras. Temos também um pouco menos lucrativa, mas muito boa de se trabalhar, abobrinha italiana. Entre essas, pessoal, eu não vou me alongar muito, só colocar essas culturas para vocês. Entre essas culturas, todas são muito lucrativas. Porém, o que temos que se alientar a uma coisa: quanto mais lucrativa a cultura, mais trabalho ela vai se dar. Por exemplo, na cultura do pimentão, você vai ter que montar uma estrutura. Você vai ter que fazer escoras, vai ter que estar passando fitilho, vai ter que fazer uma estrutura para ele ficar de pé. Por quê? Porque ele carrega muito e os galhos dele são muito fracos, acabam quebrando. Então você vai ter o trabalho de estrutura, consequentemente o seu custo para estar implantando essa roça é um custo muito elevado. Assim como o pepino também precisa-se de estrutura para você estar implementando ele. Da mesma forma, você vai precisar de fitilho, você vai precisar de varas de bambu, vai precisar de arame. Então, para vocês estarem implantando essas culturas, vai ser um pouco mais difícil. Consequentemente, nós costumamos dizer que quanto maior o investimento da cultura, o retorno também é maior. Também temos o pepino, como se diz? Esqueci a palavra. Pepino rasteiro, pepino mais rústico. Ele também é uma cultura boa para estar se produzindo. Não se precisa de estar aí com todos esses aparatos. Entre elas, para começar, eu começaria com a abobrinha italiana. Por que abobrinha? A abobrinha italiana tem o seu custo muito baixo de implementação na roça. Você basicamente só vai precisar da irrigação, do espaço e da semente, ou você vai fazer a muda.
e ela não se detém muitos de defensivos. Ela é uma planta que ela não gosta muito de defensivos, ao contrário do pimentão e ao contrário do pepino. Então, para estar se começando aí, a abóbora italiana é uma ótima cultura. Você vai colher aí talvez um dia sim, um dia não, ou se implementar bem a roça, estiver bem nutrida, você vai colher todos os dias. E a respeito de caixa, se fala de implementação, se fala de estrutura, mas e valor dessas caixas? O pimentão, pessoal, o pimentão ele pode estar chegando aí a caixa, isso aqui na minha região. Depois deixe nos comentários aí se vocês têm conhecimento quanto está a caixa de pimentão no Ceasa aí, nos distribuidores. Mas o pimentão por aqui ele pode estar chegando até uns R$70 a caixa, já é um bom preço. A cultura do pimentão pode estar rendendo aí até 300 caixas por 1000 plantas. Então aí vocês fazem o cálculo de quanto seria o lucro. Lembrando vocês outra vez que a cultura do pimentão é uma cultura muito cara de implementação. Ele detém de mais adubo, detém de mais defensivo e de mais trabalho. Assim como o pepino também a caixa aqui na região pode estar chegando aí até R$70. Mas é uma cultura muito lucrativa, muito fácil de implementação, porém a sua colheita é muito trabalhosa, é a cultura da vagem. Na nossa região aqui, a vagem no momento se encontra a caixa a R$200, podendo aí chegar até mais ou menos. É muito lucrativa, mas não podemos pensar só no lucro. Tem a sua implementação, ela é rasteira, ela não precisa de estrutura, é mais fácil, porém para a colheita se detém de mais mão de obra, é aonde o custo da vagem começa a se ficar elevado, porque como ela é rasteira, você tem que estar abaixando para estar pegando a vagem. É um rendimento muito bom, mas acaba indo um pouco do seu lucro ou um pouco da rentabilidade toda em mão de obra. Cultura da abobrinha italiana. A abobrinha italiana é uma cultura muito boa. Porém, a abobrinha italiana, ela chega aí no seu máximo que eu tenho visto aqui, a caixa R$50. Podendo chegar até 70, mas em geral R$50. A cultura da abobrinha italiana também pode chegar aí a de 1000 pés até 200 caixas por 1000 pés, você pode estar conseguindo tirar. A sua implementação é fácil, a colheita é fácil, você pode estar colhendo um dia sim e um dia não, ou se estiver bem implementada, pode estar se colhendo aí até todos os dias. Lembrando que todas as culturas, pessoal, é muito importante, todas as culturas têm as suas dificuldades e as suas facilidades. Tudo aqui na roça você não vai ter totalmente vantagem, tudo vai ter a sua desvantagem e a sua vantagem. Então você tem que estar analisando aí o que é melhor para você. Outra coisa que vamos abordar aqui, que eu não posso esquecer. Agora eu vou falar para vocês o que ninguém fala. Não vi nenhum canal aí falando sobre esse assunto. Todo mundo fala que vir para o campo é bom, realmente é bom. Todo mundo faz vídeos de culturas lucrativas, realmente é muito lucrativo algumas culturas, mas ninguém fala da oscilação de mercado. Como eu deixei aí alguns valores para vocês, vou estar falando da oscilação. O mercado
já que de horta é um mercado muito oscilante. Hoje você pode estar pagando aí numa caixa ou recebendo numa caixa R$200 de vagem e amanhã você pode estar recebendo R$70. Ainda parece bom, mas lembrando que o custo de implementação também tem que estar se pondo em conta. A abobrinha você pode estar aí lucrando R$50 num dia e no outro dia ela pode estar valendo R$15 a caixa. Então é um mercado muito oscilante. Ninguém fala sobre isso. Então não é tudo mil maravilhas. Você vai chegar no campo, não. Vai exercer sua atividade, resolver o que vai plantar. Ok? Você pode plantar. Eu até incentivo as pessoas a estarem plantando, mas tem que pôr tudo na ponta do lápis, tem que ser muito analisado, porque ninguém fala que o mercado é muito oscilante. E quem determina o mercado, infelizmente, são os ceasas, são os atravessadores, são os vendedores. Um jeito de você estar driblando isso, um jeito de você estar pelo menos estabelecendo um padrão de valor nas suas mercadorias é plantando diversas culturas. Em vez de você pegar a sua área inteira e estar plantando uma cultura só, divida e plante duas, porque se você perder o preço em uma cultura, você acaba recuperando na outra. Então você acaba assim não tendo muito prejuízo. Se uma cultura não pegar preço, consequentemente outra pode pegar preço ou pode pegar um preço menor, mas isso equipara, você acaba não tendo os seus prejuízos. Outra dica muito importante, pessoal, que ninguém fala. Quando você planta, você tem que ter em mente, antes de plantar, é aonde você vai vender os seus produtos. Lembrando a vocês, que eu disse agora há pouco, que se você for vender em Ceasa, você precisar de revendedores para estar vendendo para você no Ceasa, lembre-se que você vai dividir uma parte do que você ganha com o revendedor. Porque ele vai pegar a sua mercadoria, vai estar migrando para o Ceasa, lá ele vai comercializar, vai tirar o dele e vai te dar o seu. Ou seja, costumamos dizer que você acaba tratando de duas famílias. Nada mais justo, você está pagando o serviço dele, mas tem que ter em mente disso. Uma saída para isso é você estarem fazendo os seus cadastros no Ceasa. Se você for vender no Ceasa, está fazendo o seu cadastro e você mesmo está vendendo, comercializando os seus produtos, a sua produção aí da sua horta. Porém, temos que lembrar que aí é um trabalho a mais. Além de você estar na horta, você vai precisar estar indo para o Ceasa para vender. Então, tem que pensar isso, se você vai ter funcionário para estar te ajudando aí na horta, enquanto você vai no Ceasa, ou se você é sozinho, infelizmente você vai ter que estar aí na mão dos revendedores. Outra dica muito importante, pessoal, para você estar estabilizando os preços das suas culturas, é você estar fazendo a venda direta ao consumidor, através de feiras, através de você estar indo em mercados oferecendo a sua mercadoria. Porém, um diferencial que vocês podem estar fazendo é a embalagem. Dependendo do que você for comercializar, faça uma embalagem muito atrativa, uma embalagem que enche os olhos a hora que o seu cliente for ver a sua mercadoria. Então é uma maneira fácil, mas é uma maneira que requer um pouco de habilidade aí para vocês estarem comercializando. Como eu disse nos vídeos aí atrás, que é importante nós estarmos exercendo a nossa arte de vendas. Afinal de contas, todos nós somos
vendedores. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative os sininhos e bora ficar ligado no que nós estamos trazendo aqui no nosso canal Retornando ao Campo para vocês. Essas foram as dicas sobre as culturas e deixando aqui o que ninguém fala para vocês. Mercado oscilante, onde os preços não se estabilizam. Se você quer ter um lucro maior aí, venda o seu próprio produto. E antes de vocês estarem plantando, primeiramente vejam aonde vocês vão vender. Se vocês próprios vão venderem ou se vocês vão usar alguém, um revendedor, para estar levando no Ceasa. Então avaliem muito bem as suas atividades, o que vocês vão implementar na sua propriedade e bora plantar, porque quem planta, colhe. Até mais!